Quais são os padrões que você segue? Você já parou para pensar qual é o seu estilo de vida predominante? É tempo de nós estabelecermos padrões que nunca deveriam ser extirpados e dissipados da nossa vida. E eu vou ler um trecho que fala do primeiro padrão de vida que foi estabelecido nesse mundo. Em Gênesis 1, de 1 a 5, diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Nós temos aqui a maior criação, numa ordem divina. Deus estabeleceu a criação começando por céu e terra. Então nós podemos perceber que nesse momento a importância para Deus tanto de algo espiritual que o céu representa, quanto da vida terrena, de uma vida que seguisse os padrões que Ele estabeleceu. A vida espiritual, ela existe primeiro, sempre existiu. E a Terra teve a chance e a oportunidade de seguir esses padrões. Só que diferentemente do que como os céus eram, o homem passou a ser um governo nesse momento. E aí, quando a gente fala de padrão de Deus, Deus estabeleceu um padrão celeste na Terra. Nós precisamos lembrar e entender que os padrões de Deus não mudam. É como se eu lançasse um produto de uma marca, um produto com a mesma qualidade, um produto de excelência, só que eu mudo a embalagem, mas o produto é o mesmo, o criador é o mesmo, o padrão é o mesmo. Nós estamos em tempos em que as pessoas elas estão criando padrões alternativos. E muitas dessas pessoas estão tentando colocar esses padrões unidos no padrão de Deus. Só que a própria palavra, ela diz que Deus não se deixa escarnecer. Deus, ele criou algo muito poderoso que se chama luz. Por quê? O oposto da luz são as trevas. Então existe um padrão que segue a luz, existe um padrão que segue princípios, e existe um padrão que vive numa escuridão, que cada um segue da forma que quer. E quando a gente pensa em padrão, nós temos que lembrar que Deus faz as coisas certas com o propósito certo. Para até o homem ser criado, Deus criou todo o contexto, todo o ambiente. Quando o homem passou a existir de fato, ele não foi criado para desrespeitar e desestabelecer o que Deus já tinha posto. Mas esse homem ele foi chamado para ser coparticipante dos projetos de Deus. Então prestem atenção. Já existia esse padrão e o homem foi coparticipante. Ele estabeleceu um governo nessa terra. E o que a gente percebe é que esse homem moderno, ele quer sair da coparticipação para ser o centro de sua própria criação, de suas ideologias que estão sendo difundidas nas escolas, difundidas nas empresas, no marketing, na música, nas torres que mobilizam o mundo. E esses padrões, eles estão cada vez mais ficando distantes daquilo que Deus estabeleceu. Yahvé estabelece a ordem. O mundo era sem forma, a terra era sem forma e vazia.
Isso significa que a terra não tinha sentido. A terra precisava de algo a mais. E aí Deus dá sentido ao mundo. Só que nós observarmos hoje, as pessoas estão sem forma e vazia. Elas estão sem sentido, buscando um sentido para se tornar preenchidas. Elas estão colocando a sua marca. E essa marca, ela está sendo pautada nas trevas, na incredulidade, na insubmissão. Pessoas que estão sendo donas de suas verdades. Os padrões de Deus, eles seguem um estilo de vida. E nesse estilo, o pecado ele não entra. O pecado, toda vez que ele entra nesse padrão da nossa vida, que deve seguir o padrão de Deus, eu preciso de um revisor. Eu preciso chegar diante desse Deus e dizer: me ajuda a refazer essa etapa, porque eu não estou conseguindo. Ao invés de eu tentar buscar um fundamento para respaldar essa minha falta de conduta, essa minha falta de princípio. Hoje nós temos pessoas que querem fazer do reino de Deus uma lei. Sabe quando alguém quer encontrar uma brecha na lei e poder, naquela brecha, poder respaldar a sua falta de princípio? Isso não pode acontecer no reino de Deus, porque Deus ele é incorruptível. Ele não se mede, ele não se adequa a essa plataforma disforme que é o mundo moderno. E um outro ponto que eu quero falar é que o homem, como coparticipante, ele precisa voltar para a autoria de Deus. Quando a gente anda pelos nossos próprios méritos, nossos próprios caminhos, a gente perde a essência. Você já ouviu falar que toda pessoa que entra numa faculdade, ela vai cursar uma especialização, um mestrado, um doutorado, ela precisa de um orientador. Uma pessoa não consegue concluir o nível superior se ela não tiver um orientador que legitime aquele trabalho. E você pode perceber que por mais que o universitário ele tenha um projeto inovador, mas aquela instituição ela tem uma linha de pesquisa. Ele precisa se adequar àquela instituição. E também aos teóricos que surgiram antes dele. O homem, ele é assim. A vida espiritual, eu preciso recorrer ao autor da vida. Por mais que eu tenha anos de experiência, anos de ministério, anos como na denominação a qual eu faço parte, eu tenho que entender que eu não sou independente. No projeto de Deus, Deus não deu independência para o homem, Deus deu livre-arbítrio. Então ele pode optar por andar só, seguindo seus padrões, ou se ele diz que segue esse Deus, ele precisa se submeter à sua liderança. Deus é o ser mais criativo que existe. Muitas vezes a gente fica impressionado com aquelas paisagens, com o que o homem faz hoje. Mas essa mente criativa, ela começou na criação. Quando ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, Deus é a essência da criatividade. Mas infelizmente, o pecado, quando ele entra na vida do homem, essa criatividade ela está sendo usada contra os princípios, contra aquilo que Deus estabeleceu. Nós temos hoje muitos modelos de família. Deus não mudou o modelo dele de família. É o mesmo do Éden. Ele criou a família para ser esse governo do justo. E os modelos alternativos de família sem compromisso, que não precisa legitimar a sua união, isso aí tem sido aceito por pessoas que acreditam que Deus vai ser coparticipante desse processo. Deus ele não é um coadjuvante na nossa vida. Ou nós aceitamos esse Deus que tem uma mente criativa, que criou o mundo bom. Quando ele criava algo, ele diz que Deus viu que era bom, porque Deus não criou nada imperfeito.
E é por isso que nós precisamos nos aperfeiçoar naquilo que foi estabelecido há muito tempo. Muitas vezes nós temos deixado a criatividade para viver na criticidade. Somos seres críticos, mas nós precisamos ser críticos, primeiramente, conosco, com a gente. Será que eu estou realmente vivendo os princípios que Deus estabeleceu? Como homem, como família, como profissional e como nação? Será que eu vou votar, eu vou direcionar a minha posição seguindo primeiro os princípios estabelecidos por Deus? Qual é o princípio de Deus? Família, ordem, governo dos justos. São os princípios de Deus. O homem, ele organizou aquilo que Deus já tinha criado. E nós percebemos que atualmente as pessoas cada vez mais estão buscando seus próprios interesses. Os conflitos vêm da falta de unidade. As novas ideologias, quando surgem, elas se opõem àquilo que já está estabelecido. E elas tentam trazer conflitos, formando aquilo que lá em Gálatas 5, chama de facções. Deus não criou o homem para ser uma facção. Deus criou o homem para continuar aquilo que ele já tinha formatado, aquilo que ele já tinha estabelecido. As nações estão cada vez mais se destruindo, pois os relacionamentos estão pautados no poder, bens e não nas relações saudáveis. Será que aquilo que a gente está fazendo, nós estamos buscando apenas os nossos interesses? Porque Deus, quando criou céus e terras, Ele estava pensando nesse homem, na família, na criação, nas gerações. Ele estava criando, ele já estava vendo a modernidade. Mas nós, muitas vezes, estamos vendo aquele interesse que é temporário, que vai somente mobilizar, vai somente valorizar as minhas ambições. E não os princípios que realmente Deus criou. As famílias estão buscando seguir esses padrões fora dos propósitos. Deus estabeleceu o homem à sua imagem e semelhança e deu livre-arbítrio para viver a presença de Deus. Deus não quer que a gente seja um quadro imóvel, mas uma porção de sua natureza plantada na terra. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Muitas vezes, esse homem moderno, ele tenta justificar a sua falta de Deus, a sua falta de moral, porque o mundo está desse jeito, porque Deus permite que tanta gente morra, tantas pessoas sejam escravizadas, tanto acidente, tanta enfermidade. Onde está Deus? Talvez você já pensou assim. Mas antes de se posicionar dessa forma, eu quero que nós olhemos para a criação. Deus estava na criação, dando o melhor para essa terra. Deus estava na criação projetando um mundo perfeito. E quando Ele criou o homem, Ele queria um reflexo dele. Agora pergunte onde estava o homem quando surgiu o primeiro pecado. Onde estava eu e você quando nós chegamos e descobrimos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Será que a gente tem olhado mais para aquilo que falta do que para o amor e o resgate de Deus? Deus estabeleceu coisas grandiosas para as nossas vidas, mas nós precisamos restabelecer, resgatar a nação, resgatar a família, resgatar os princípios e não questionar Deus e culpar a Deus por todas as mazelas do mundo. O homem precisa, segundo Paulo, buscar a autorresponsabilidade. Se eu me autorresponsabilizar pelos meus atos, eu vou entender que o livre-arbítrio que Deus me deu precisa estar pautado naquilo que Ele estabeleceu. Deus não obrigou o homem a viver na paz, a viver nos padrões dele. Deus não obriga ninguém, mas o meu livre-arbítrio
faz eu decidir o que eu vou trilhar e os resultados que eu vou colher. Um ser humano começa a mudar o mundo quando ele se permite mudar a si mesmo. Por incrível que pareça, existem milhares de pessoas querendo mudar o mundo, mas raríssimos querendo mudar a si mesmo, mudar a sua ótica, mudar o seu posicionamento, mudar suas ideologias anticristãs, mudar o seu egoísmo, mudar para o plano de salvação. O plano de salvação não mudou. Buscar o perdido. Jesus disse que ele veio para os doentes, para aqueles que reconhecem que precisam passar por uma metanoia. Romanos 12:2 diz para a gente transformar, ter uma transformação de mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como eu alcançar um resultado celeste se a minha mente está em trevas. Deus disse na criação: haja luz. E essa luz que o mundo busca é uma luz própria. É uma luz que visa interesses de uma parcela da sociedade. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que foi reacesa a partir da fé, a partir de uma mudança de mente, de postura, uma mudança de padrão. Quando eu passo a buscar a Yeshua, a Jesus, aqueles padrões do jardim, aqueles padrões da criação, eles são restabelecidos na minha vida. Não tem como eu querer que o mundo mude se eu não estou disposto a mudar. Jesus, ele veio para habitar dentro de nós. E nós precisamos ser esse canal, esse instrumento que Deus pode contar para se restabelecer esse padrão. E para isso a gente precisa renunciar a muitas coisas. Para isso nós precisamos nos arrepender de atitudes, de costumes, de padrões, de coisas que estavam desagradando, estavam ofuscando a luz de Deus na nossa vida. É tempo de restabelecer os padrões. Qual é o padrão de Deus? É o mesmo. E Jesus está aqui para nos ajudar nesse processo. Sozinhos nós não vamos conseguir. Essa nação, essa cidade, esse futuro que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, depende muito do que nós estamos plantando hoje. Depende de qual é o autor da criação para esse tempo. Que a mente criativa de Deus, que é a mente da obediência, a mente de ser servo, de se submeter, porque os padrões de Deus são mais elevados que os nossos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não temos o controle de tudo, mas Deus tem todo o controle. Então, vamos nos restabelecer em Deus. Vamos reconhecer aquilo que não está funcionando. Vamos, talvez, mudar e abrir mão de algumas coisas em prol de um benefício futuro. Que essa mudança, essa metanoia comece hoje na sua vida, porque é tempo da gente fazer algo por nós, pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso país, por aquilo que Deus colocar em nossas mãos. A mente criativa de Deus não tem Alzheimer, não tem esquecimento. Ela está forte do que nunca. E a nossa mente não vai ficar cheia de ansiedade, de crises, de medos, porque a mente de Cristo é uma mente saudável, uma mente que busca alcançar vidas para serem salvas. Eu agradeço por tudo, a todos que estão aí e atenderam e assistiram, participaram, mesmo como ouvintes, desse processo, desse projeto nobre e que busca estabelecer, manter esses padrões que realmente salvam vidas. Muito obrigado.